Então, o que está acontecendo em Portugal? A missão em Portugal. Esses portugueses, você vê ali disfarçados de portugueses, são os portugueses do norte, onde tem trajes típicos desse jeito. A situação de Portugal no resto do país tem uma variedade muito grande. O Jim Memory, ele falou o seguinte: como Deus fez ao longo da história, Ele está usando pessoas em movimento, ou seja, migrantes, para reevangelizar o continente europeu. É uma das dinâmicas da missão em Portugal. E em toda a Europa. Esta mobilidade de gente. Quando um lugar começa a se estagnar espiritualmente, Deus manda lá um crente avivado. Pode ser um africano, pode ser um latino-americano, pode ser um brasileiro, pode ser alguém do leste europeu, mas vibrando na sua fé. E para que essa pessoa possa servir, há uma dinâmica atrás disso. Então, alguns dados importantes sobre Portugal. A religião. A população é 10 milhões agora, com o censo. A religião, quase todos cristãos, 75%. E desses, os cristãos, 71% católicos. Disse apenas 12% de praticantes, mas eu acho que é menos. Praticante talvez é o católico que vai pelo menos uma vez por ano na missa. Ou que faz uma peregrinação a Fátima. Ou que vai uma vez num culto fúnebre de um amigo chegado. Agora imagine se você fosse um crente praticante da IEL Blue, vem uma vez por ano no culto. O que tu ia fazer, velho? Tu ia chamar a atenção do crente, né? Dizer, ô irmão, que evangelho é esse que abraçaste? E os protestantes, ou seja, os não católicos, em torno de 2,8% são os dados de uma pesquisa de 2018. E dentre esses, apenas talvez 1% de evangélicos. E é interessante que evangélico é o crente assim com a cara que nós temos, não é isso? Que crê na Bíblia, que crê na grande comissão, que ama Jesus, que frequenta a igreja. Talvez 1%. Na média nacional de Portugal, quase 54% dos evangélicos são estrangeiros. Não são nativos. São estrangeiros. E é uma bênção isso e ao mesmo tempo dificuldades, muitas vezes. Eu vou explicar para vocês. Porque a tendência do estrangeiro é fechar-se num grupo étnico. Por exemplo, em Portugal há muitas igrejas de brasileiros, igrejas étnicas, que têm um louvor como o nosso, um jeito de ser crente como o nosso, que se abraçam, que falam bastante, bem brasileiro. E é interessante que nessas igrejas portugueses não gostam de ir. E se lá há portugueses, eles buscam outro grupo. Por quê, irmãos? Porque nós temos a mesma língua, mas não a mesma cultura. E nós temos que chegar no coração das pessoas através da cultura deles. Porque daqui a pouco está o português xingando o brasileiro e o brasileiro xingando o português. Ah, esses portugueses são tão fechados. Não é que são fechados, é que eles querem estabelecer a base do relacionamento a partir de um tempo de confiança. Não é isso? Nós não. O brasileiro não, ele já chega, abraça, conversa, pede para entrar em casa, toma um café. Se é mineiro, já tem um café de Equador pronto, come bolachinha. Não é assim? O português não é assim, ele não vai te convidar para você ir na casa dele. Para começar um relacionamento, vamos lá ao café conversar um pouco. A casa é o lugar da família. E não é essa a nossa dinâmica. E às vezes o brasileiro tem dificuldade para entender isso, não chega ao coração do português. Então essas são as questões. E aí também os testemunhos de Jeová, as igrejas ortodoxas, que tem muito imigrante do leste europeu, a igreja ortodoxa grega, e também a IURD, que já fez um bom estrago em Portugal.
A IURD é a Igreja Universal do Reino de Deus, que em Portugal chama-se Centro de Ajuda Espiritual, porque mudaram o nome. Infelizmente, numa pesquisa que uma aluna minha fez, eu pedi para ela fazer o trabalho de conclusão de curso dela, ela tinha que perguntar para os incrédulos, para os crentes tinha que perguntar de que maneira chegaram a Jesus. Para os incrédulos, o que eles pensam de uma igreja evangélica e o que os motivaria a ir a uma igreja evangélica. A grande maioria respondeu que o que pensam da igreja evangélica é que é a IURD. O evangélico, como a Universal, é isso, né? Porque está lá na televisão, na Rede Record, em tudo que é canto. Ou então o evangélico é a religião do estrangeiro. Então são essas questões. E depois nós temos muçulmanos, hindus e outras religiões, em torno de 1,5. E daí o sem religião. Sem religião é uma pessoa que crê em alguma coisa, mas ela não crê no mesmo Deus que nós, evidentemente. Ela crê numa força sobrenatural, numa espiritualidade, ou crê na sua capacidade, etc, etc. E aí também os ateus de verdade. Então o ateu é aquele que de fato é anti-Deus, não crê em Deus e xinga quem crê. E essa gente perfaz mais ou menos, já 25%. Em Portugal ainda, então, este grupo é pequeno, porque em outros países da Europa é muito acentuado. Em alguns lugares chega a 90%. Então essa é a realidade de Portugal. Conhecer essa realidade é fundamental para saber o que tu vais fazer como missionário. Se tu não tens essas informações, de que maneira vais entrar naquele contexto? E também aí um outro aspecto, nesta representação, o maior grupo de imigrantes em Portugal. Quem é que são? Brasileiros, em todos os distritos. Menos no Alentejo e no Algarve, onde os mais numerosos são os ingleses, porque vão lá para ficar nas praias. Tudo inglês aposentado. E esse outro grupo ali, os romenos, que vão trabalhar, do leste europeu, que vão trabalhar nas lavouras. Mas o maior grupo são os... E nesses dois lugares, quem está em segundo lugar é o brasileiro também. Isto gera uma dinâmica para a igreja, uma dinâmica missiológica, uma dinâmica que nós temos que discernir como trabalhar com isso. Na Grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, há 63,4% de estrangeiros nas igrejas evangélicas. E quase 50% brasileiros. E os demais são, especialmente angolanos e moçambicanos, cabo-verdianos. Dentre os imigrantes, isso é de um site chamado Observador, em Portugal, observador.pt, pode consultar. Os dados do CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira, diz o seguinte, 65% dos brasileiros que vêm para Portugal já são crentes. Isso é interessante. E é por isso que tem tantas igrejas étnicas de brasileiros. Graças a Deus por essas igrejas, fazem muito bem para os brasileiros, eles sentem-se acolhidos, não sentem-se rejeitados, diminui essa dinâmica de harmonia social que estão passando, mas nem sempre é a melhor estratégia para o português visitar, ou o português ir, especialmente por falta de contextualização. Ou seja, para você chegar no coração do povo para quem você foi enviado, você precisa gostar da cultura dele, do jeito dele, da maneira dele falar. Você tem que até entrar nessa dinâmica. Para que ele diga, já chegar. Ou seja, entra no mundo da pessoa.
gosta das coisas da pessoa, você tem que torcer ou para o Benfica, ou para o Sporting, ou para o Porto. Não dá para ir lá continuar torcendo pelo Corinthians. Ninguém quer saber de Corinthians. Palmeiras até faz sentido, porque o esporte também é verde. Mas tem que abraçar essas coisas. Para que você chegue ao coração. Eu me lembro quando nós fomos missionários em Pelotas, às vezes eu começava o culto com roupa de gaúcho. Bombacha, bota e cinto e botava a minha faca às vezes aqui atrás. E começava com uma poesia. E eu via lá o seu Osvaldo olhando para mim com os olhinhos lacrimejando de emoção. Por quê? Porque era maneira de falar o coração dele. Essa identidade, essa ideia. Muito bem, meu jovem. Estamos chegando na hora, né? Então, quais são os grandes desafios para a missão em Portugal? E isso nós temos que entender, porque o missionário precisa saber o que eu estou fazendo aqui. De que maneira Deus quer me usar? O que eu sou chamado a fazer? Então, queridos, formação da consciência missional. Isso é uma coisa, irmão, que eu discerni na hora já. O português evangélico tem pouquíssima consciência missionária. Ou seja, a ideia de que ele é responsável para ganhar a sua nação para Cristo. E ele deve empenhar-se nisso. E uma vez eu falei sobre esse assunto numa igreja, sobre a necessidade de plantar igrejas portuguesas. O ancião me disse assim, não, quem planta igreja é missionário, nós temos é que sobreviver da fé. Esse é o conceito que ele tinha. Se não, irmão, essa lógica não existe. Ele disse, mas Jesus não mandou plantar a igreja. Não, ele mandou fazer discípulo, e discípulo depois se congrega numa igreja, porque é ali que ele cresce como discípulo. É isso. Você não pode ser discípulo avulso. Não fazer parte do corpo de Cristo. Dessa conexão que existe entre as pessoas da mesma fé. Revitalização ou reavivamento espiritual. Fundamental, muitas igrejas estão fechando as portas. Essa igreja que estamos agora apoiando, ela fecharia as portas se nós estivéssemos dando esse apoio. Nessa transição de liderança. Uma igreja com mais de 80 anos. Plantação de novas igrejas, isso é fundamental. Igreja saudável gera igreja. Se essa dinâmica não existe, nós vamos envelhecendo e olhando apenas para nós. E muitas igrejas fecharam as portas em Portugal, porque realmente os crentes foram envelhecendo, nunca plantaram novas igrejas, não formaram nova liderança, daqui a pouco tem 2 ou 3 gatos pingados. E agora que a pandemia nem querem mais ir no culto, que querem assistir a igreja no telemóvel, o culto. Por quê? Porque tem dificuldade de mobilidade. Então, graças a Deus pela internet, só que agora eles querem ficar em casa. E muitas igrejas, de fato, fecharam as portas. E por isso, eu tenho dados específicos disso. Pela Aliança Evangélica Portuguesa, na pesquisa feita, cerca de 300 igrejas tradicionais fecharam as portas em cerca de 10 anos. Por falta de crente, por falta de nova liderança, por falta de visão ministerial. E, evidentemente, para isso nós temos que formar líderes e pastores com visão missionária. Isso é responsabilidade nossa, para que a igreja tenha esperança. E é nisso que eu estou empenhado. De que maneira? Através do Instituto Bíblico Português, por exemplo. Porque há um potencial de mobilidade muito grande aqui. E nós investimos de maneira mais objetiva em líderes potenciais portugueses. Porque a igreja evangélica em Portugal precisa ter uma identidade portuguesa. Por exemplo, no Brasil, você acha que a igreja evangélica brasileira não tem identidade brasileira? Ou ela tem cara de estrangeira? Nós temos o nosso jeitão. Está ouvindo a música?
eu estou impressionado com o tempo que os crentes ficam louvando aqui, eu já não estava mais acostumado. Em Portugal canta as 3 músicas e já vem a palavra. No final cantas mais uma. O português não é de cantar muito como a gente. Se tu pedir para um irmão abraçar o outro irmão para dar as boas-vindas, ele vai ficar constrangido. O que estás a fazer? Hein? Não é estranho isso? Para você é normal. Eu cheguei aqui já abraçando os crentes. Algumas pessoas que eu nem sabia quem era. Mas não é bom abraçar? O português não gosta disso, irmão. Por isso chega com calma. Não chega um brasileiro já pulando o pescoço dele. Cria dificuldades. Então aí está o nosso trabalho com o Instituto Bíblico Português. A nossa conferência teológica. Uma ferramenta muito importante para tanto ensinar o aluno, como contextualizar o estudo da Escritura para que ela seja relevante para o contexto português. Passamos um ano estudando determinado texto, determinado livro com os nossos alunos finalistas, com o corpo docente, para que isso seja apresentado à comunidade. Ou seja, nós não convidamos pregador de fora. O americano da hora, ou o crente que está bombando. Nós queremos ver liderança nativa sendo formada, assumindo essa responsabilidade. E essa dinâmica está acontecendo. E aí, os cursos que nós temos. Temos desde o Obreiro Aprovado, que é um curso mais básico, mais elementar, que forma líderes na igreja local, líderes leigos que apoiam o ministério. Depois o ITBA, que é o curso de interpretação bíblica aplicada, interpretação e teologia bíblica. Para quê? Para formar de maneira mais profunda aquele indivíduo que vai ser um líder de grupo familiar ou coisa assim. Dali surgem vocacionados. Pessoas que vão receber a formação mais ampla para ser um pastor, um obreiro, etc, etc. E aqueles que querem dar continuidade aos estudos, que nós percebemos que tem potencial, nós queremos formá-los como professores, tanto em Portugal, como em Angola e Moçambique. E estamos pensando também em São Tomé e Príncipe, nos países de fala portuguesa, lusófona. E aí uma especialização para que essa pessoa seja um professor de teologia, mas não um professor qualquer, um professor com visão missionária, que percebe a importância da interpretação missional da Escritura, para mobilizar a igreja, porque quem está à frente do povo de Deus tem essa responsabilidade. E por isso nós temos uma filosofia educacional claramente definida, com intencionalidade. E depois estamos trabalhando com a igreja evangélica em Algés, uma igreja que nós frequentamos no primeiro ano que estávamos em Portugal. Essencialmente portuguesa. A igreja que nos acolheu quando lá chegamos, porque queríamos entender a cultura portuguesa. E esta igreja convidou-nos para ajudá-los numa transição de liderança. Uma igreja que existe há mais de 80 anos. E que agora estaria pronta a fechar as portas se não tivesse uma revitalização espiritual ali. Se não treinar nova liderança. Se não dermos um determinado cuidado para essa gente. E aí o ambiente nós estamos na região de Algés. 50 mil pessoas moram ali, apenas 5 igrejas. Significa o quê? Que existe ali uma população de 10 mil incrédulos para cada igreja. E uma área é tecnicamente alcançada quando você tem uma igreja evangelical de 100 membros pelo menos, que creem na grande comissão, para cada 1000 pessoas. Significa dizer que há potencial daquela área ser alcançada. Não sei se as 1000 pessoas vão se converter, pelo menos a disponibilidade do evangelho.
Esse é o conceito missiológico da coisa. Quer dizer, aqui nós estamos numa situação, e isto porque aqui ainda tem igreja. Em muitos conselhos em Portugal, em pelo menos 44, não tem uma sequer igreja evangélica. Dos 252 conselhos de Portugal, que são áreas administrativas, que envolvem alguns pequenos municípios, dos 252 conselhos, em 44 não tem uma igreja evangélica sequer. Essa é a realidade, irmão. Aqui em Blumenau, você tem alguma dificuldade para achar a igreja? Sai pela 2 de setembro, aqui ou para lá, você sai tropeçando em crente, não é isso? Nós somos hoje lá para o Garcia, né? Lá para o Progresso, quase nos confins da terra. De repente você vê um crente andando de Bíblia na mão, não é isso? O que é aquilo? É um crente que não tem vergonha de levar a Bíblia para a igreja. É alguém que tem potencial de ser luz e sal naquele lugar. É um pequeno Cristo. É um cristianói andando pela estrada, na sua peregrinação. Então essa é a dinâmica que a gente enfrenta. Por isso é que eu estou ministrando para eles. Ministrei o curso de dons, certo? Aí os crentes descobriram os seus dons, nem sabiam que isso existia, e agora eu estou ministrando o curso de evangelização orientada pelos dons. Porque aqueles irmãos não evangelizavam. Isso não era trabalho deles, era trabalho do ancião. Ora, o ancião com 87 anos vai evangelizar quem? Vai evangelizar um outro velhinho, não é isso? Mas a nova geração ele alcança? Dificilmente. E nós precisamos alcançar a nova geração. Então, eu ministrei isso para eles. Aquela senhorinha que está ali no meio, ela tem 102 anos. 102 anos. E agora ela está em casa, não consegue se locomover muito, assiste os cultos apenas pela internet ou pelo telefone celular. E ela ainda escrevia poesia. É a irmã Virgínia. E ela diz, eu tenho tanto saudade dos irmãos. Essa é a dinâmica que a gente enfrenta. Por isso, precisamos apoiar essa gente nessa transição. Eu assumi um compromisso com eles de pelo menos nos próximos 3 anos efetivar essa transição de liderança. E é claro, nós vamos dar continuidade a esse relacionamento. É uma igreja que tem muita confiança no nosso ministério. Então, nos próximos 10 anos, estamos envolvidos em quê? Isso é uma parceria da AMI Global com a Aliança Mission. A Aliança Mission absorveu Portugal como campo missionário. Por isso, nós também estamos divulgando esse projeto em Portugal, tentando recrutar missionários. Em Portugal não, na Alemanha. E buscando também apoio das igrejas de lá. Mas você sabe, o alemão não vai apoiar o missionário se não criar relacionamento antes. Ele quer saber o que você vai fazer, como é que você trabalha, etc, etc, etc. Aí, se ele tem confiança, ele vai dizer. É assim que funciona. Então, nós temos a questão, nos próximos 10 anos, apoio à plantação de igrejas, apoio à revitalização espiritual das igrejas, a questão da educação teológica, que é um ministério fundamental para Portugal, e a questão do mestrado, para formar novos professores de Bíblia, de teologia, tanto em Portugal como em Angola e Moçambique. E também, evidentemente, o apoio de uma estrutura denominacional que dê cobertura espiritual para essas igrejas. E as igrejas parem de trabalhar independentemente. Porque é bom trabalhar independente quando tudo dá certo. Quando dá problemas, aí que está o problema. Temos nas nossas dificuldades. E por isso os irmãos têm alguns motivos de oração. Ore pelo treinamento de novos líderes, pela plantação de novas igrejas, pela evangelização em Portugal, pela renovação espiritual das igrejas. Orem pelo Instituto Bíblico Português, para que ele continue desenvolvendo o bom papel que tem feito nesses últimos 50 anos.
O Instituto Bíblico Português tem um bom testemunho em Portugal. E nós temos que valorizar isso. Pior se nós fôssemos mal falados. Ele é uma instituição respeitada, porque ele abraça todas as denominações. E ele forma as pessoas com visão para o ministério de uma maneira orientada à missão. E nós, evidentemente, nós precisamos de missionários nativos, ou seja, o português formado com consciência missionária. E, evidentemente, o apoio financeiro que nós precisamos para o ministério, irmãos. Nos últimos anos, com essa pandemia, nós sentimos as dificuldades quando as entradas foram diminuindo. Aí é ajuste daqui, ajuste dali. Eu estou aqui sem a minha esposa, estou muito triste por isso, mas entendemos, é um momento de dificuldade. Por isso precisamos do apoio, irmãos. Então os irmãos nos apoiam orando e também contribuindo com o vosso compromisso com esta igreja, que tem nos apoiado esses anos todos, que é a igreja enviadora desse projeto. E queremos dar continuidade a essa parceria, para que a gente possa cumprir com o nosso chamado. Amém? Depois, queridos, na saída, eu tenho esses cartões de oração. Eu queria que, pelo menos, um por família, para que você coloque lá na sua geladeira com o ímã, olhe para nós e lembre-se de orar por nós. Tá bem? Um por família. Eu vou distribuir depois para os irmãos ali na frente. Pastor Werner, eu sei que eu passei do horário, eu já estou aqui sentindo aquela sensação do juízo. Mas eu acho que os irmãos foram abençoados.